Quero convidar a igreja para glorificar o nome de Jesus nessa noite, pelo testemunho que eu irei contar para vocês nessa noite. Quem acompanha comigo dizendo glória a Jesus. Desde já eu agradeço as orações dos irmãos. Ontem eu passei uma situação difícil. Eu há algum tempo foi suspenso um medicamento que eu tomava depois da cirurgia de coração. E ontem ele quis me surpreender. Ele enrijeceu, porque ele é muito fraquinho, o batimento dele é baixo, as artérias dele, tem artéria que não tem muita força. E ontem ele ficou bem rígido, foi muito dolorido, mas graças a Deus não passou de um susto. Deus usou o medicamento, logo ele perguntou se eu estava tomando esses medicamentos, eu disse que não. Aí ele disse assim, que eu tinha que tomar, que meu coração não prestava não. Você tem que tomar, que seu coração não presta não. Ou palavra confortadora. E ministrou aquele medicamento em mim, e graças a Deus houve um relaxamento no músculo do coração e as dores cessou e retornei para casa. Glória a Jesus, aleluia. Abra aí sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Capítulo 8. Glória a Jesus. Encontraram o capítulo 8 da carta? O versículo é o 31. Eu vou ler com a igreja esses versículos, esses 7 versículos, para que nós não saibamos o contexto. A partir do versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministre no nosso coração, pelo Teu Espírito, tudo aquilo que é revelado aqui nessa palavra, em nome de Jesus. Podeis sentar. Glória a Deus, aleluia. Os teólogos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico que ele escreveu. E eu gosto desse capítulo 8, que trata de uma realidade da nossa salvação,
que muitas pessoas ainda não têm a compreensão, o entendimento para viver isso nas suas vidas. Observe que o título da leitura, no caso dessa leitura, é Cântico de Vitória. Aleluia. Agora, precisamos entender essa linguagem, interpretar o sentido desse texto. Por que cântico de vitória? Quando é que você alcança a vitória? Quando você luta por algum objetivo. Quando você entra numa peleja. Quando você está diante de uma guerra pessoal. Quando você é bem sucedido nos seus feitos. Quando você, na sua ação, ultrapassa e tem sucesso contra os seus inimigos. Aleluia. Então, a vitória está aqui. A vitória começa a partir Deus é por nós. Aleluia. O que acontece com a vida de muitos cristãos é porque ele acredita, Deus é por mim. Mas em momentos difíceis de suas vidas, em momentos de dificuldade, de lutas, eles esquecem que Deus é com ele. Ao invés de lembrar que Deus é com ele e enfrentar a realidade, porque com Deus nós não teremos nada além de vitória. Aleluia. Nós não teremos com Deus nada além de ser bem sucedido. Com Deus nós não teremos nada além de alcançar o objetivo. Aleluia. Porque Deus é conosco. Deus, diga, Deus é comigo. Observe, eu contei um testemunho que ontem eu fui preciso baixar o hospital. O meu coração, ele enrijeceu. Os músculos endureceram. E naquele momento eu senti uma dor muito grande. Aleluia. Mas isso não é causa para que eu entre em pavor, para que eu entre em desespero. Porque é um enfrentamento que eu tenho que enfrentar. É uma luta que eu tenho que vencer. E eu não estou só, aleluia. Deus está comigo. Louvado seja Deus. Deus está comigo. Então, por Deus estar comigo, eu preciso entender isso para eu ter força para enfrentar, eu ter força para lutar, eu ter força para ir em frente. Aleluia. Eu ter força para não esmorecer. Aleluia. Com Deus na vida eu não esmoreço. Por quê, pastor? Porque Ele é meu escudo, Ele é o meu amuleto, Ele é a minha força, Ele é a minha segurança. É nele que eu confio. Aleluia. Então eu oro, Senhor, vou para o hospital. Vou para o hospital. E eu cheguei no hospital todo aparelhado, monitorado pelo aparelho, tirei uma foto e mandei para Josilda. Volto já. Aleluia. Glória. Volto já. Louvado seja Deus. Veja bem como é a compreensão de uma pessoa que tem um entendimento que Deus é com ele. Eu volto já. Pastor, mas você morre? Eu voltava. Aleluia. E o Senhor continuava comigo. Aleluia. Eu perdi a presença das pessoas que estavam cuidando de mim. Eu perdi a presença dos entes queridos. Mas eu não perdi a presença do Senhor. O Senhor está comigo. Aleluia. Dá para você dizer: o Senhor está comigo? Você pode dizer com convicção que é verdade. Diga: o Senhor está comigo. E aqui Paulo narra algumas circunstâncias, alguns momentos da vida humana. Mas quem é que vai intentar acusações contra aquele que Deus escolheu? Deus escolheu amar você. Deus escolheu amar a mim. Aleluia. E a base do Evangelho,
O alicerce do Evangelho é o amor de Deus, aleluia. Você precisa acreditar nesse amor. A questão é porque nós deixamos de ouvir o que Deus nos diz para ouvir o que os outros nos dizem. Os outros dizem, um crentinho, uma crentinha, aleluia, um crentinho, uma crentinha. A vida dele não é nem bem direita, ele não tem nem uma vida tão correta, aleluia. Mas você tem que entender, Deus lhe escolheu. Diga assim, o Senhor me escolheu. E aquele que começou a boa obra, findará até que ele venha. Então, não importa se você não está bem ainda, como alguns já estão, mas Deus está trabalhando na tua vida. É para se você acreditar, em vez de desanimar e se desviar. Deus está trabalhando no seu viver, Deus está lhe amparando, aleluia. Então, quando você entende isso, você tem força no seu ser. A sua fé se arma dessa verdade e você vai em frente. Você não teme, você não se assusta. Aqui em casa todos percebem quando eu adoeço e quando eu melhoro. Assim, por causa das minhas brincadeiras. Eu não fico triste, eu fico sentido, mas eu não fico triste não. A irmã até disse hoje, o pastor nem demonstra estar doente. Eu não preciso demonstrar que está doente. Eu não vou me vitimizar. Eu não vou me vitimizar. Eu não vou me vitimizar. Aleluia. Deus está comigo. Então, se eu estou numa condição que não deveria estar, que nem eu queria estar, mas Ele está comigo. E a Bíblia está dizendo, e a vitória é minha. Louvado seja Deus. E o apóstolo São Paulo, ele diz, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Como é que Deus vai nos negar? A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. O Evangelho é um estado de consciência. Você ter consciência, renovar a sua mente para ter consciência. Na sua consciência você vai entender que Deus é com você. Você vai ter consciência naquilo que você erra intencionalmente e aquilo que você erra numa falha. O que erra intencionalmente precisa entender: Deus não aceita escárnio, Deus não aceita brincadeira. Com Deus não se brinca, porque o que eu plantar eu vou colher. Mas você vai ter a consciência. Duas coisas que Deus implantou no ser humano: a consciência acerca de Cristo e a consciência acerca da eternidade. Todo ser humano tem consciência acerca da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que ele não creia em Jesus Cristo, ainda que ele creia em outras coisas, mas aquilo que ele crê para a eternidade. Ainda que esteja errado, mas ele crê para a eternidade, porque o vazio circunstancial da vida humana leva a entender que o homem precisa ser preenchido, e Deus é quem preenche esse vazio. Ele diz, então Deus não poupou o seu próprio filho. Por quê? Observe, irmãos, aleluia, que coisa linda. Você já imaginou Jesus na cruz? Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus, um Deus glorificado, existente na eternidade, vivendo em glória, em um trono. Por amor ele veio viver essa situação, por amor a nós. E no ápice da sua dor, ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Para onde Deus estava olhando? Diga para mim. Deus está olhando para mim.
Diga aí, Deus está olhando para mim. Deus estava sentindo a dor do sofrimento do filho, mas sabia que estava me salvando. Aleluia. Ele se alegrou, porque a obra foi concluída. Então ele diz, como é que ele poderia negar? E Jesus, a carta aos Hebreus diz, ele ainda que sendo filho, aprendeu a viver a obediência. Deus é conosco, irmão. Nós temos consciência. O que a gente precisa é ir aprendendo, é ir desejando viver aquilo. Acontece que muitas das vezes a pessoa aceita Jesus e ora, faz aqueles rituais, mas na verdade são de um interesse temporal e não um interesse da eternidade. E Jesus disse a um grupo de pessoas que o seguia, juntamente com os discípulos, disse: por que vocês trabalhais? Não trabalhais por essas coisas que perecem, mas trabalhe pela vida eterna. Aleluia. O primeiro princípio do cristão é cuidar de si mesmo com Deus. Aleluia. É primeiro cuidar de si mesmo com Deus. E o que é, pastor, o cuidado que eu tenho de ti mesmo? Paulo, escrevendo nos Romanos, ele diz assim: tu tens fé em Deus? Tenho. Tenho em ti mesmo, em Deus. É preciso ter autoestima, é preciso ter convicção, é preciso ter confiança no Senhor, aleluia, para enfrentar. Louvado seja Deus. Amados, Jesus disse que do princípio até João Batista para cá, o reino de Deus é tomado por violência. A vitória vem porque você luta, a vitória vem porque você trabalha, a vitória vem porque você persiste. Aleluia. É por isso que a carta aos Hebreus diz: se você retroceder, eu não tenho prazer na tua alma, porque o prazer de Deus, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então é preciso eu me erguer, acreditando e confiando e indo em frente. Vou ter a vitória. Mandei a foto. Bem, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco. E eu vi uma Jéssica lá. Não era isso, não era para vir para casa. Mas a gente fica dizendo, fica profetizando. Por que profetiza? Porque eu não queria ir para outro lugar, eu queria vir para casa. E só o Senhor sabe cumprir o desejo do meu coração. Ele vem trazer eu para casa. Aí ele trouxe eu para casa. Hoje eu fui no laboratório e fiz 16 exames, um check-up bem profundo. Então ele diz assim: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Quem é que vai se atrever, gente, lutar contra Deus? A pessoa que persiste se afastar ou estar distante de Deus, irmão, não vivendo à luz do Evangelho, a pessoa está sem noção, aleluia. Não é a oração, não é a bênção, não é nada disso que você conquista que vai lhe sustentar com o Senhor, não. Aleluia, não vai não. O que vai sustentar com o Senhor é a sua consciência com a sua aceitação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a sua aceitação. Ele diz: quem tentará acusações contra os escolhidos? É Deus que justifica. A gente vai ao médico, irmão, a gente procura outros recursos, porque a Bíblia também dá mais. Mas eu não posso ir para o médico pondo a minha confiança no médico. Eu vou para o médico pondo a minha confiança no Senhor, pedindo a Ele que Ele use o médico, que Ele acerte no medicamento. Deus intervém nisso tudo, irmão. Deus intervém nas coisas naturais. Vocês lembram quando Jesus estava no barco com os discípulos e houve um vendaval, uma ventania? Ele disse: acalma, vento, aquieta-te, mar. E houve uma bonança. Deus intervém nas coisas naturais, irmão. O que nós precisamos é entender, aleluia, que o momento que você está passando, o momento que eu estou vivendo, o vendaval que está levantando, a agitação do mar, mas Jesus está presente.
Aleluia. Ele está na sua vida. Aleluia. E entenda que Ele vai trazer a bonança. Aleluia. Ele vai. Hoje eu fui para o laboratório e fui fazer um tipo de exame. Aí a moça lá disse: não, pastor, esse exame não é necessário você fazer não, e ele é bem caro, porque eu mesmo foi quem fiz o seu exame, que veio do hospital ontem, e aquele exame indica isso. Você nem precisa fazer isso aqui, porque ele é bem caro, é R$380. Mas o exame que foi feito ontem, que foi eu que fiz, eu vou até verificar. Certamente o médico mandou fazer, porque ele não leu o resultado dos exames. Olha bem como é que é a coisa. Olha Deus interferindo, olha Deus agindo. R$380 a mais que eu tinha que pagar. Olha só, que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: Ele é quem justifica, e quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu antes. Olha, Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou por nós. Olha que coisa maravilhosa. Ele morreu por nossa causa, porque Ele assumiu o nosso lugar, mas ressuscitou por nós. Porque Ele ressuscitou por nós. Você sabe por quê? Que Paulo disse: se Cristo não ressuscita, em vão era a nossa fé, em vão era a nossa pregação. E a função do cristão é glorificar a Deus em Cristo Jesus, divulgando diante do mundo a sua fé e o Evangelho. O cristão tem o dever de falar do Evangelho, de falar da salvação, de falar da cura, de falar da libertação, de orar. Ele tem o dever de fazer essa demonstração para glorificar a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Ele vai dizendo assim: quem nos separará? Aí ele diz assim: antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha, irmão, nós não sabemos. Tiago disse: nós não sabemos orar. Já imaginou uma pessoa que ora muito? Aí vem um escritor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, e diz: sabe orar não. Você não sabe orar não. Aleluia. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós justamente porque nós não conseguimos expressar para Deus aquilo que é real daquele momento nas nossas vidas. Porque o ser humano só pensa nas suas necessidades, no seu egoísmo. E ele diz assim: intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo. Olha, a vitória é quem? Tem gente que não está acreditando que tem vitória não. Tem gente aí que não está acreditando que tem vitória não. A vitória é de quem? Você pode até dizer minha. A vitória é minha. Mas olha, nós temos vitória com luta. Olha o que ele diz: quem nos separará? A tribulação. Tem gente, tem cristão que quando se atribula, irmão, ele esquece de Deus. Ele fica perdido. Sempre tempo de inverno assim, próximo do inverno, que começa a chover, não parece que as mariposas perdidinha, voando para ali, perdido. Tem cristão que é assim. Quando chega a tribulação, quando o momento não é do agrado, não é esperado, porque, irmão, ninguém espera isso. Você espera: eu estou esperando ser atribulado. Ninguém espera. Eu estou esperando ser atribulado. Eu estou esperando uma angústia daquelas. Ninguém espera isso, irmão. Olha só, angústia, perseguição. Estou querendo mesmo é que eu seja perseguido. Quem é que espera isso? Veja bem, fome. Eu estou vivendo barriga cheia, eu quero uma crise de fome. Ninguém quer isso, irmão. Nudez, a gente só quer o melhor para vestir. Vai querer nudez? Perigo, espada, nada disso nós queremos. Porém, sucede na vida de alguns.
Uns têm tribulação, uns têm angústia, e esse que tem a tribulação precisa ter consciência, aleluia, e lembrar que nesse momento Deus está com ele. É preciso lembrar, Deus está comigo, aleluia. Eu certa vez, eu estava muito mal, e eu senti um pressentimento de morte, que eu ia morrer. E naquele momento eu senti uma ânsia. Parece que aí eu fiz uma oração. Eu não fiz oração anulando a morte, eu não quero a morte, não fiz isso não. A oração que eu fiz foi assim: de Jesus, se é o meu momento, o meu corpo está enrijecido porque eu vou morrer, meu corpo. Mas você me aguarda aí do outro lado que eu vou entrar sorrindo. Vou entrar sorrindo. Aqui eu estou enrijecido, mas eu fechar meus olhos, eu entro no outro plano sorrindo. Aleluia. Porque eu acredito, eu confio, eu tenho certeza que isso aqui é verdadeiro. Aí ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador. Irmão, se você for em um curral de matador, é bem penoso, não sei se vocês já foram. Os animais sentem a morte, eles sentem que vai morrer. Você chega no curral, você bota um animal de tarde para o outro dia, você chega lá, você vê o molhado do lagrimal dele, é molhado direto, lagrimando, chorando direto. Você vê os homens levar o bicho para o corredor da morte, os outros ficam urrando, porque ali está entregue à morte. Ali é um caminho sem saída, aleluia. Mas para nós não, nós fomos entregues à morte, mas não a nossa morte, fomos entregues em Cristo. Cristo entregou a nossa vida, entregou por nossa vida, e Ele morreu por nós. Então, como ovelha, Ele foi conduzido ao matadouro, mas lá Ele deu vitória para nós, aleluia, glória a Deus. Aí ele diz assim: mas em todas essas coisas, que todas essas coisas, em meio a tudo isso, irmão, que a gente tem que enfrentar, como cristão, você perde emprego, como cristão, você se chateia, porque às vezes você escuta coisa dos seus negócios. Em meio a tudo isso, em nossa volta, olha o que Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Está acontecendo, mas a vitória é minha, aleluia, o sucesso é meu. Quem vai sair de braçada nadando no mar do Espírito é nós, aleluia. Quem vai correr por 7 caminhos voltando é os capeta. Nós estamos no rumo da vitória, aleluia. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Olha a sede, olha o fundamento, olha a base: amor. Coisa, irmão, que nós vivemos um tempo muito difícil. Primeiro, o mundo desconstruiu a verdade do que é amor. Amor no mundo é paixão, é admirar. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E por que se é amor à primeira vista, faz esse amor você sofrer tanto? Porque amor é amor, não é sofrimento. Por que é que leva a sofrer tanto?
Por que que leva às traições? Porque gera no coração ciúmes desesperador. Não é amor. A Bíblia diz que o amor suporta. O amor não é egoísta. Se você não for minha, também não vai ser de outro. Se você não for meu, também não vai ser de outro. Olha só a inversão do valor. Mas aqui Paulo está falando de algo acima disso tudo: o amor de Deus, um amor que nossa compreensão não tem capacidade de entender. Você viu que Jesus disse, João escreveu, Jesus diz, João escreveu, terei algum amigo que desse a vida por outra pessoa? Terei alguém que dê? Ele disse, não, poderia até, por uma pessoa muito boa, podia ter alguém fazer algum ato assim. Jesus Cristo, por amor a nós, Ele entregou sua vida, e olhe que nenhum de nós prestávamos. Nós prestávamos para a sociedade, nós prestávamos para os familiares, nós prestávamos para dentro das amizades, mas diante de Deus nós era terrível, aleluia, sem construção nenhuma que pudesse trazer uma admiração de Deus. Deus não vê nenhuma qualidade em nós, diz, só tem um jeito, é eu amá-lo, e assim Ele decidiu amar a mim e amar a você, aleluia. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. É por Cristo que nós temos vitória, é em Cristo que nós temos vitória, aleluia. Porque eu estou certo, olha a consciência, o estado de consciência do Evangelho, certeza que Deus é comigo, que eu vou lutar, mas vou vencer, que eu vou sofrer, mas o sofrimento vai passar, os acontecimentos vão desaparecer, porque tudo passa. Ele diz, mas eu estou certo, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida. Menino, e o que é que a vida pode fazer comigo que afaste do amor de Deus? Sabe não? É inocente. Você não sabe o que é que sua vida pode fazer para afastar do amor de Deus, não? Olha os desviados, olha aqueles que não têm interesse de cumprir o que Deus disse. Se crer for batizado, será salvo. Observe, a vida leva a isso, a vida domina o seu ser, aí você desagrada a Deus, aí precisa ter a consciência, para que tenha certeza que Deus é com você, que você vai enfrentar normalmente as coisas que os outros enfrentam, com uma diferença: Deus está ali amparando, aleluia. Eu estou certo, eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, olha só, nem principado. Principado a gente manda ele para correr, para lá, capetarada, faça carreira, aleluia. Nem potestade, nem presente, nem porvir, nem agora, nem depois. A vitória é minha, nada vai tirar isso de mim, porque Cristo me amou e me deu isso. Nem altura, nem profundidade, nem uma outra criatura. Aqui pega pesado. Se eu não tiver consciência, essa outra criatura, ela é perversa, ela tem um caráter distorcido, ele é maligno, ele regencia esse mundo. Satanás, essa é essa criatura. Ele não tem poder sobre mim e nem pode impedir as minhas vitórias se eu tiver a consciência de Deus em mim, aleluia. Nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O segredo está aí. Jesus é Salvador da raça humana, mas Senhor só aquele que o fazem Senhor. Ninguém tem Jesus como Senhor se não o fizer.
Deus é Deus na minha vida. Se eu fizer Ele de Deus. Se eu não fizer Ele de Deus na minha vida, Ele não é Deus na minha vida. Ele existe, Deus existe. Aleluia. Então esse tratado de Paulo traz essa vitória maravilhosa para aqueles que têm a certeza, têm convicção, que entrega a sua vida e diz: pronto, Senhor, está entregue, está nas tuas mãos. Aleluia. Entregue nas tuas mãos e vamos em frente. Vamos em frente. Aleluia. Aí nós vamos em frente. Aleluia. Vamos em frente, caminhando os passos de Cristo. Amém, igreja? Aplauda Jesus aí com alegria.